Um abraço, é muito bom ter você de volta aqui comigo, minha amiga e meu amigo, tudo bem? Vamos conversar sobre o Botafogo. Eu vou trazer aqui um texto publicado pela redação do GE hoje, segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Então, vou colocar aqui na tela, a gente vai lendo e aí a gente vai tocando, né, em alguns pontos. Há cerca de 3 semanas atrás, 3, 4 semanas atrás, eu fiz um vídeo aqui falando sobre o momento do Botafogo. Naquela altura, né, era início de Campeonato Carioca. Botafogo ainda não tinha contratado ninguém e, claro, estava sem técnico como ainda está. Então praticamente nada mudou. Praticamente nada mudou. Eu demonstrei muita preocupação naquela altura, né? Quando eu fiz aquele vídeo, eu demonstrei preocupação com o futuro do Botafogo, né? Então, quase nada mudou. Só chegaram 4 jogadores, 2 ainda não estrearam, que é o caso de Jair, que está com a seleção sub-20, e o atacante Juan Cruz. Os outros 2 já estrearam, caso do jogador Arthur, né, que estreou contra o Flamengo na Supercopa e se machucou no jogo contra o Bangu, no estádio Moça Bonita, logo ali no início do jogo. A gente não tem informação de quanto tempo ele ficará fora, mas eu falei sobre isso aqui também, né? Enfim, Carlos Leiria é inimigo do acerto. O outro jogador que estreou foi o Davi Ricardo, ontem na derrota do Botafogo para o Madureira. E eu tenho visto muito de uns dias para cá, não só a mídia brasileira, a mídia esportiva, né, dos canais esportivos, né, da mídia tradicional, não só eles, mas também torcedores do Botafogo, alguns que cobrem o Botafogo, né, setoristas, muitos deles têm canal no YouTube, enfim, também pelas mídias sociais, torcedores também normais do Botafogo, todos reclamando do momento do Botafogo, todos reclamando do planejamento, como que está, né, essa situação aí da falta de técnico, da falta de jogadores, a questão do Carlos Leiria seguir no comando por não ter um técnico. Então, eu vejo muitos reclamando hoje, coisa que não acontecia 3, 4 semanas atrás, o que falavam: confia no processo, as coisas vão acontecer e tudo mais. Só que ano passado, né, todo mundo utiliza o ano passado como exemplo. O Arthur Jorge chegou em abril, o técnico demorou muito para chegar. Ou seja, sempre tem ali, né, alguma justificativa para o que não está caminhando da forma que deveria, da forma correta. Então sempre aqueles que procuram ver, que não procuram olhar com um olhar mais clínico, né, mais criterioso, e gostam muito de defender quem está à frente do Botafogo, né, acima de tudo, mesmo a gente vendo algumas coisas erradas, esse pessoal faz questão de não enxergar isso e sempre tem aquele olhar muito otimista, né? Porque o Botafogo ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então, o Arthur Jorge demorou muito para chegar e utilizam isso como argumento que não tem problema isso acontecer de novo. Existe diferença entre o ano passado e esse ano. Ano passado, no início do ano, o John Textor se viu na necessidade de dar uma resposta, se viu obrigado a dar uma resposta pela perda do título de 2023. E no início da temporada, né? Já em janeiro, tinham chegado jogadores importantes para a temporada, jogadores titulares. Gregory, Alexander Barbosa, Luiz Henrique, o goleiro John. Todos eles chegaram no início da temporada passada. Savarino. E o que a gente vê esse ano são jogadores jovens chegando, jogadores muito jovens que nem vêm para ser titular, que é o caso de Davi Ricardo e Jair, né, que são zagueiros. Juan Cruz ali, o Botafogo também precisa contratar jogador reserva. Inicialmente ele vem para ser um reserva do Igor Jesus. Mas ainda está muito longe daquilo que a gente precisa, cara. Então o Botafogo ainda precisa fazer muitas reposições, muitas contratações de jogadores titulares e também de jogadores para compor elenco.
Eu não preciso nem falar do técnico, né? Então existe essa diferença, cara. Existe essa diferença. Eu vejo o fato do Botafogo ter ganho títulos importantes ano passado servindo como muleta para a gestão do Botafogo, deixar o Botafogo um pouco de lado, resolver outros problemas, né? Me refiro ao Textor, né? Que é o cara que tem a última palavra. Então eu tenho visto o Textor se apoiando muito nisso, não dando importância para esse início de temporada, mas, cara, dia 20 já começa a Recopa. É o primeiro jogo, são 2 jogos. Jogo de ida na Argentina contra o Racing já é dia 20. Daqui a 10 dias. Então, eu tenho certeza absoluta que quem estará à beira do campo, comandando o time nesse jogo contra o Racing, é o Carlos Leiria. É o Carlos Leiria. Então, 10 dias é pouco tempo para chegar o técnico e já começar a treinar o time e já estar à beira do campo. Porque existe toda uma burocracia e a gente não faz a menor ideia ainda de como que as coisas estão caminhando. Há pouco tempo terminou aí a fase de entrevistas, né, com treinadores. O Textor entrevistou cerca de 10 técnicos. Mas é o que a gente sabe, só é o que a gente sabe até o momento. Então, até tudo ser resolvido, a contratação ser realizada e o cara chegar, isso tudo não acontece em 10 dias. Então, assim, aquilo que eu falava há quase um mês atrás e ninguém falava, hoje estão falando. Hoje estão falando. Porque, infelizmente, pouquíssimas coisas mudaram. Praticamente nada. Vamos lá. Texto, matéria publicada pelo GE. Análise. Botafogo e Textor perdem tempo precioso com Carlos Leiria. Se Carioca é pré-temporada, Alvinegro não absorve quase nada nos primeiros jogos de 2025. O Carioca, sim, é pré-temporada. Já falei aqui que eu não vejo nenhuma importância no Campeonato Carioca. Botafogo ser campeão do Carioca ou não, para mim, não faz diferença. Esse, para mim, na minha opinião, não é o problema. É claro que cada um tem uma visão, né? Muitos querem que o Botafogo seja campeão carioca. Se o Botafogo não for campeão carioca, vão achar uma tragédia, um desastre. Eu não. Porque eu quero que o Botafogo realmente seja competitivo e lute por títulos nas principais competições que tem no ano. Mas esse início, cara, o que a gente quer ver nesse início de temporada é evolução no time. A cada jogo, o time ir jogando melhor, adquirindo uma identidade. Nada disso o Botafogo tem hoje. Não tem time, não tem identidade. O Carlos Leiria comete erros atrás de erros, o cara se equivoca em tudo, na escalação, nas substituições, o cara não consegue fazer leitura de jogo correta. Então, são coisas que a gente não deveria estar vendo a essa altura. Sim, é início de temporada, mas é preciso um planejamento, é preciso que as coisas já comecem a acontecer, cara. Porque a gente quer ver a evolução do time dentro de campo. Ser campeão ou não do Carioca, para mim não vai fazer diferença, mas o que a gente quer ver nesses jogos de Campeonato Carioca é evolução, é o time melhorando a cada jogo. Mas a gente não vê melhora, a gente não vê evolução. Então o Botafogo não teve pré-temporada, não está tendo pré-temporada porque o time não está evoluindo, o técnico só faz bobagem. Então, cara, é realmente muito preocupante. Continua sendo preocupante essa situação do Botafogo. Até quando isso continuará? Até quando isso vai continuar? Até quando a gente vai ter que ficar aqui falando as mesmas coisas? Ah, mas o Botafogo vai contratar, o Botafogo vai se reforçar. Eu acredito, sim, que chegarão jogadores, bons jogadores. Só não sei quando. Quando é que eu não sei, mas eu sei que vai chegar. Mas quando eu vejo Botafogo perdendo contratação do Hall Heiser, né? Porque o Textor estava em viagem, iria resolver a situação só quando chegasse nos Estados Unidos, e aí o Santos tomou a frente e deu um chapéu no Botafogo. Quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer, e aí depois surge informação
Se é que é verdade que o Rollraiser não era plano A, que o plano A era o Bitelo, a negociação não anda. O Botafogo não consegue acertar a contratação do cara. Então qual a perspectiva que a gente vai ter quando a gente tiver essas coisas acontecendo, cara? São raras as oportunidades de um bom futebol mostrado pelo Alvinegro até agora na temporada. É exatamente o que eu acabei de dizer. A gente não vê melhora, a gente não vê evolução. Em Cariacica isso se repetiu. O time jogou mal, teve dificuldades de criar e foi castigado pelo tricolor suburbano nos contra-ataques. Desorganização, um time completamente desorganizado defensivamente. Cara, quanto mais o técnico demora para chegar, pior fica, porque os jogadores eles não conseguem jogar, cara, porque o técnico não consegue extrair aquilo que se deve de cada jogador. O cara não consegue organizar o time, o cara não consegue dar uma identidade ao time. Aquilo que o Botafogo tinha no passado já perdeu. Por quê? Porque os jogadores titulares não estão jogando, o time titular não está jogando. O cara vai botando um ou outro, porque os caras precisam voltar a ter aquele entrosamento do ano passado, né? voltar a readquirir aquela identidade que com um período de férias e tal, eles deveriam já estar readquirindo isso, mas como não estão jogando junto, porque o cara está invertendo os jogos que o time titular tem que começar jogando, eles estão perdendo isso também. O Campeonato Carioca pode importar cada vez menos em termos de competitividade para os envolvidos na SAF. Mas qual é a régua para o desempenho? O jogo contra o Madureira foi com um time basicamente reserva, mas o Alvinegro já mostrou a mesma pobreza de ideias atuando com força máxima. É o que eu falei. O time não tem mais aquela memória do ano passado. Perdeu porque esse técnico não está conseguindo manter o time jogando como o time jogava no passado. Perderam dois jogadores titulares. Não era para cair tanto de rendimento assim. Mas o Alvinegro já mostrou a mesma pobreza de ideias atuando com força máxima. Um exemplo é a derrota para o Flamengo na Supercopa. Até onde a culpa é só de Carlos Leiria nisso tudo? O principal culpado é o próprio Botafogo, por não ter contratado um técnico ainda e ter mantido o Carlos Leiria à frente do time, cara. É a pior opção possível. Vendo o que eu tô vendo, não poderia ser pior. Nenhuma outra opção seria pior do que esse cara. Há uma significativa parcela de responsabilidade em um treinador que dá a impressão de que consegue extrair pouco do atual campeão brasileiro e continental. Apesar da perda de algumas peças, o elenco continua competitivo o suficiente para fazer força contra times de menor expressão do Rio de Janeiro. Eu concordo plenamente com isso, cara. Eu concordo plenamente com isso. Contra Nova Iguaçu, contra Madureira, contra Maricá, contra Sampaio Corrêa, esse elenco do Botafogo é suficiente para vencer esses times. Mesmo não estando bem fisicamente, mesmo tendo pouco tempo para treinar, é suficiente, mas não está acontecendo os resultados. O time deveria ter evoluído muito mais. Na verdade, o time deveria ter evoluído, porque não teve evolução zero até esse momento. No dia a dia, o prestígio de Leiria não é dos maiores. Muitas das decisões do treinador não são bem vistas internamente e há desânimo por causa das atuações recentes. Outra coisa que eu falei aqui também, há um tempo atrás, que jogador se incomoda com isso. Quando vê um técnico ali que não está sabendo administrar o elenco, não está sabendo administrar o time, não está sabendo tomar decisões corretas, os jogadores também se incomodam, cara. Os jogadores também não entendem. E isso prejudica o time. Eu já falava isso aqui há algum tempo atrás. E o que eu entendo disso também é que algumas coisas que eu falava há um tempo atrás e ninguém falava, hoje estão falando, hoje estão percebendo. Eu não quero ter razão, cara. Eu não quero ter razão. Eu só quero que as coisas funcionem da forma que tem que funcionar. Que as coisas aconteçam de uma forma mais assertiva, eficiente e, claro, com mais rapidez. Porque essa lenga-lenga, essa lentidão não existe, cara. Não existe.
É um absurdo essa pasmaceira que está o Botafogo atualmente. Em Cariacica, por exemplo, boa parte das instruções vindas do banco de reservas foram de Marlon Freitas, Barbosa e Gregory, jogadores que não entraram na partida. Mas não é só Carlos Leiria. Todo este contexto passa diretamente pela decisão de Textor de demorar para decidir quem será o próximo treinador. Jardine, Vasco Matos, Rafa Benítez, Roberto Mancini, Tite, Tata Martino. A lista de tentativas para o novo nome é grande e a paciência é justa, mas apenas até certo ponto, em que jogadores são expostos a situações negativas dentro de campo. Cara, eu falo disso já tem algum tempo aqui no canal. É impressionante. Se o Carioca faz parte da pré-temporada, os jogadores não estão absorvendo conceitos táticos e técnicos que serão usados para o restante da temporada. Até porque não existe conceito tático, técnico, não existe. Organização não existe. Seja o treinador contratado Tite, Roberto Mancini, de estilos de comando completamente diferentes. Pode-se usar como exemplo 2024, quando o Botafogo iniciou a temporada com Thiago Nunes, passou por Fábio Matias e contratou Arthur Jorge apenas em abril. A questão é que o peso de 2025 não é o mesmo da última temporada, quando o clube disputou as fases preliminares da Libertadores. Desta vez já houve de cara a possibilidade da conquista de 2 títulos inéditos, Supercopa e Recopa Sul-Americana. Um já foi riscado da lista. Bom, pessoal, eu já falei o que eu tinha para falar. Deixa sua opinião aí, se você discorda, se você acha que está tudo bem, que está tudo dentro do planejamento, que o planejamento está correto. Deixa sua opinião aí nos comentários, pode discordar. Enfim, é isso. Se você chegou até aqui e acha que faz sentido se inscrever nesse canal, se inscreva, deixa o like, ative as notificações. Todos os dias estamos no ar, trocando ideias sobre Botafogo, pontuando o que precisa ser pontuado, enfim, o que vocês já sabem. Então, na hora que o vídeo for postado aqui no canal, sempre que tiver vídeo novo aqui, você será avisado na hora que o vídeo for postado. Por isso é importante ter o sininho ativado. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço.